Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos resolver algumas questões sobre imagens formadas por múltiplas lentes. Essa primeira questão aqui diz o seguinte: duas lentes convergentes, L1 e L2, com distâncias focais iguais a 7,5 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, estão colocadas ao longo de um eixo comum. As lentes estão separadas por uma distância igual a 40 centímetros. Um objeto é colocado 30 centímetros à frente da lente 1. A que distância de L2 a imagem final será formada? Temos uma observação aqui dizendo para usar a convenção de sinal apropriada ao apresentar a resposta. Como sempre, por que você não pausa o vídeo e tente resolver isso por conta própria? Bem, eu espero que você tenha tentado. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, não tem problema também não. A gente vai fazer juntos aqui agora. A primeira coisa a se fazer aqui é relembrar da equação da lente, que inclusive o que está sendo pedido aqui é para descobrir a distância onde a imagem será encontrada. A distância, nesse caso, em relação à lente L2. Então, estamos interessados em descobrir a distância da imagem a partir de L2. Nós conhecemos aqui a distância focal de L2. Como o problema está pedindo para encontrar a distância da imagem, conhecendo a distância focal e a distância do objeto, a gente atinge esse objetivo. E a gente faz isso usando a fórmula da lente. A gente pode substituir os valores na fórmula a fim de encontrar P'. Só temos um problema. Apesar de a gente conhecer a distância focal, f2, a gente não conhece a distância do objeto para a segunda lente, L2. A gente conhece apenas a distância do objeto em relação a L1. E, inclusive, também conhecemos a distância focal para L1. Tendo essas duas informações em mãos, a gente pode utilizar a fórmula da lente para descobrir a distância da imagem formada por L1, ou seja, o quão longe de L1 a imagem será formada. E o legal aqui é que a gente faz isso justamente pelo fato da imagem formada por L1 atuar como um objeto para L2. Esse é um método comum para lidar com problemas envolvendo várias lentes. A imagem formada pela primeira lente sempre vai atuar como um objeto para a próxima lente. Ok, vamos utilizar essa ideia, então, para resolver esse problema. Sabemos que há um objeto na frente de L1. Nós conhecemos a distância aqui do objeto na frente de L1. Então, essa distância aqui é P1. Os raios de luz vão passar pela lente convexa, sofrendo refração. Como se trata de uma lente convergente, os raios de luz convergirão para um ponto, que é onde a imagem será formada. Essa distância é P'1. Como conhecemos P1, que é a distância do objeto até a lente 1, e a distância focal de L1, podemos determinar a distância da imagem, ou seja, P'1. Para isso, utilizamos a fórmula da lente. Então, teremos aqui 1 sobre P'1 menos 1 sobre P1, sendo igual a 1 sobre F1. Vamos substituir os valores aqui nessa fórmula. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui o termo que tem P'1, tá? Então, vamos ter aqui 1 sobre P'1 sendo igual 1 sobre a distância do objeto até a lente 1, que é uma informação que foi apresentada aqui no problema, que nesse caso aqui é 30 centímetros. Só que temos uma coisa aqui interessante a analisar, tá? Perceba que o raio de luz incidente está indo da esquerda para a direita. Utilizando as convenções de sinais aqui, tudo que está à esquerda será negativo e tudo que está à direita dessa lente será positivo. Como o nosso objeto está à esquerda da lente, a distância do objeto até a lente vai ser negativa. Então, a gente coloca um sinal de menos aqui nesse 30, mais 1 sobre a distância focal da lente 1, que é 7,5 centímetros. Como a distância focal vai estar à direita dessa lente, essa distância focal é a positiva. Então, a gente coloca o 7,5 positivo aqui. Dessa forma, teremos 1 sobre P'1 sendo igual a... Perceba que nós temos uma soma com denominadores diferentes. A gente precisa colocar esses denominadores sendo iguais. Então, vamos encontrar um denominador em comum aqui. Um denominador em comum entre o 30 e o 7,5 é o próprio 30. Mas quais serão os números que teremos aqui no numerador? Bem, no caso do primeiro termo, nós mantemos o 1. Só que, como tinha um sinal negativo embaixo, ele vai ficar negativo em cima, então teremos menos 1. Agora, esse 1 sobre 7,5, para a gente ter o denominador sendo 30 embaixo, a gente precisa multiplicar esse 7,5 por 4. Ao fazer isso, a gente também vai precisar multiplicar o 1 por 4. 1 vezes 4 é 4. Então, temos aqui menos 1 mais 4 sobre 30. Menos 1 mais 4 é igual a 3 positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 3 sobre 30. Dividindo por 3 no numerador e no denominador,
podemos simplificar essa fração. Com isso, ficamos apenas com 1 sobre 10, 1/10. Esse 1/10 não é a distância da imagem, é o inverso da distância da imagem. Para encontrar, então, a distância da imagem, ou seja, o π1, a gente precisa inverter essa fração. O inverso de 1 sobre 10 é 10. E nesse caso aqui é 10 positivo, 10 centímetros. E nesse caso aqui é 10 centímetros positivo. Essa é a distância da imagem formada pela lente 1. Após passar pela refração, os raios de luz vão se encontrar aqui no eixo óptico e uma imagem será formada a uma certa distância da lente 2. Agora, uma coisa interessante é que essa imagem criada por L1 vai atuar como um objeto para L2. Então, a distância desse ponto até a lente é a distância do objeto para a lente 2, ou seja, P2. Essa distância da imagem até a lente 2 é π2. Como podemos encontrar a distância dessa imagem? Bem, a gente pode utilizar a nossa fórmula da lente novamente. Utilizando essa fórmula, teremos aqui 1 sobre π2 menos 1 sobre P2, sendo igual a 1 sobre F2. Nós conhecemos a distância focal aqui para essa lente, ou seja, o F2. Isso é igual a 10 centímetros. Agora, conhecemos P2? Não conhecemos. Mas a gente consegue encontrar o valor de P2 através da distância entre as duas lentes e a distância da imagem formada pela primeira lente. Como nós estamos falando exatamente da mesma coisa, ou seja, do mesmo ponto, para a gente encontrar P2, basta a gente pegar a distância entre as duas lentes e subtrair com a distância da imagem formada pela primeira lente. Ao fazer isso, teremos aqui 40 menos 10, que é igual a 30 centímetros. Essa é a distância do objeto para a lente 2. Agora, para colocar essas informações na fórmula, a gente precisa seguir aqui a convenção de sinais. Tomando agora a lente 2 como nosso referencial, teremos o centro dessa lente sendo a origem. Dessa forma, tudo que está à esquerda vai ser negativo e tudo que vai estar à direita vai ser positivo. Isso, claro, porque os raios de luz incidentes estão indo para a direita. Ao fazer isso, a distância aqui do nosso objeto P2 vai ser negativa, porque ela está à esquerda da lente 2. Ok, substituindo então as informações na fórmula, temos 1 sobre π2 sendo igual a... Qual é a distância do objeto mesmo? A gente achou 30, não é? Mas, como o objeto está à esquerda da lente 2, teremos aqui menos 30. Mais 1 sobre a distância focal da lente 2, que é igual a 10. Isso vai ser igual a... Encontrando um denominador em comum aqui para essas duas frações, teremos 30. Agora, trabalhando nos numeradores para eles terem esse mesmo denominador em comum, o primeiro numerador aqui não vai mudar, vai continuar sendo 1. A única coisa é que a gente vai colocar o negativo nele, porque a gente tinha menos 30, certo? A gente tinha 1 sobre menos 30. Para manter a matemática de forma correta, a gente precisa, então, ter um menos 1 aqui, para a gente ter esse 30 positivo no denominador. Agora, nessa fração de 1 sobre 10, colocando aqui o 30 no lugar do 10, a gente precisou multiplicar 10 por 3. Dessa forma, a gente também precisa multiplicar o numerador por 3. 1 vezes 3 é 3. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1 mais 3 sobre 30. Menos 1 mais 3 é igual a 2 positivo. Então, temos aqui 1 sobre π2 sendo igual a 2 sobre 30. Bem, isso é o inverso de π2. Para encontrar π2, basta a gente inverter essa fração. Então, invertendo a fração de 2 sobre 30, a gente vai ter aqui 30 sobre 2. 30 sobre 2 é igual a quanto? É igual a 15. 15 centímetros positivo. Isso significa que a imagem formada pela lente 2 está 15 centímetros à direita do centro dessa lente. E pronto, resolvemos o nosso problema. Agora, a gente pode passar para a próxima pergunta. A segunda questão diz para a gente o seguinte: uma pessoa que não consegue ver claramente objetos distantes é chamada de míope. Podemos corrigir essa condição usando uma lente côncava na frente de uma lente convexa no olho. Essa combinação pode focalizar a imagem na retina. Uma lente côncava de distância focal f1 igual a menos 4 centímetros está sendo usada na frente de uma lente ocular de distância focal f2 igual a 2,10 centímetros. A imagem final é formada na retina. A distância entre as duas lentes, a côncava e a convexa, é igual a 0,50 centímetro. O que está sendo pedido aqui é para determinar a distância da retina à lente ocular. O problema está pedindo aqui para assumir que o objeto está muito distante. Dessa forma, os raios incidentes serão paralelos. Também está pedindo aqui para apresentar as respostas com duas casas decimais.
Agora que eu apresentei todo esse enunciado, que tal você pausar o vídeo e tentar desenhar o que está acontecendo aqui? E aí, desenhou? Eu sempre acho muito interessante, antes de resolver um problema como esse, desenhar o que está sendo descrito. Assim fica mais fácil da gente conseguir compreender o que está sendo pedido aqui no problema. Nós temos aqui duas lentes, sendo que uma delas é convexa e a outra é côncava. Também temos a retina, que é onde a imagem será formada. A fim de fazer as representações aqui da melhor forma possível, eu vou chamar a distância da retina até a lente ocular de d. Nós já temos o valor da distância entre as duas lentes, que nesse caso é 0,5 centímetros. A observação importante feita aqui é que os raios de luz incidentes são paralelos. Um detalhe interessante é que, ao incidirem sobre esse espelho, esses raios de luz vão divergir e incidir sobre a lente convexa. Para a gente conseguir fazer as representações de forma ideal, eu vou colocar aqui um eixo principal, tá? Passando pelo centro óptico das lentes. Um detalhe interessante é que esses raios de luz vão incidir sobre a segunda lente. Mas, se não tivesse essa segunda lente, os raios de luz acabariam convergindo aqui para um ponto à esquerda dessa primeira lente e formariam uma imagem que estaria a uma determinada distância dessa primeira lente. Essa distância, inclusive, a gente pode representar aqui como P'1. Só que perceba uma coisa, nós vamos ter a segunda lente. Ao observar essa segunda lente, a fim de encontrar aonde a imagem dela será formada, a gente vai considerar a imagem da primeira lente como um objeto para a segunda lente, ou seja, essa imagem formada pela primeira lente vai atuar como um objeto para a segunda lente. Sabendo disso, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar a distância dessa imagem, ou seja, qual vai ser a distância entre ela e a primeira lente. Vamos usar a fórmula da lente para atingir esse objetivo. A fórmula da lente é a seguinte: 1 sobre P'1, porque nós estamos falando da primeira lente, menos 1 sobre P1, sendo igual a 1 sobre F1. Tudo isso aqui referente à primeira lente. Como o nosso objetivo é encontrar P'1, a gente vai isolar esse primeiro termo. Assim, vamos ter 1 sobre P'1 sendo igual a 1 sobre... Qual é a distância do objeto até a lente 1? Bem, como aqui está pedindo para assumir que o objeto está muito distante, a gente pode considerar aqui que a distância entre o objeto e a primeira lente é infinito. Claro, não é infinito na prática, mas como ele está muito, muito distante, a gente pode fazer essa consideração. Mais 1 sobre F1. F1 vale quanto aqui? O problema já disse para a gente aqui que é igual a menos 4 centímetros. Então, temos 1 sobre menos 4. Agora, o que a gente faz aqui com esse termo de 1 sobre infinito? Bem, como nós temos 1 sobre um número muito, muito grande, que a gente pode considerar como sendo infinito, a gente pode dizer que esse número vai ser algo muito próximo de zero. Ou seja, a gente pode considerar que ele é zero. Dessa forma, chegamos à conclusão que 1 sobre P'1 é igual a menos 1/4. Como isso aqui é o inverso de P'1, a gente pode dizer aqui que P'1 é igual a menos 4 centímetros. Essa é a distância da imagem formada pela primeira lente. Agora, ao considerar a segunda lente, essa imagem vai estar atuando como um objeto. Sendo assim, a gente precisa encontrar a distância entre essa imagem e a segunda lente, que nesse caso, como vai atuar como um objeto, a gente pode dizer que essa é a distância do objeto P2. A distância entre esse ponto onde está a imagem, que agora vai atuar como objeto, e a segunda lente é igual a P'1 mais 0,5. P'1 é igual a 4. Como nós estamos calculando apenas a distância, a gente não vai levar em consideração o sinal, tá? A gente vai considerar apenas o tamanho nesse caso, a distância, efetivamente falando. Então, nós temos aqui 4 mais 0,5, que é igual a 4,5 centímetros. Agora, qual é o nosso objetivo? É encontrar a distância da lente 2 até a retina. E um detalhe, o problema falou que a imagem vai ser formada na retina. Como a imagem vai ser formada na retina, a distância da imagem P'2 vai ser a própria distância da lente até a retina. Então, vamos usar a fórmula da lente aqui a fim de encontrar P'2. Usando a fórmula da lente, temos 1 sobre P'2 menos 1 sobre P2, sendo igual a 1 sobre F2. Vamos isolar o termo que tem P'2, porque a gente precisa encontrar P'2. Ao fazer isso, teremos aqui 1 sobre P'2 sendo igual a 1 sobre P2. P2 vale quanto aqui nesse caso? Olha, eu encontrei apenas o valor aqui da distância, né? Mas agora a gente precisa utilizar as nossas convenções de sinais.
Como para a segunda lente, tudo que está à direita é positivo e tudo que está à esquerda é negativo, a distância desse objeto aqui nesse caso vai ser negativa. Então, teremos aqui menos 4,5. 1 sobre menos 4,5 mais 1 sobre F2. F2 é 2,1 positivo. Eu gostaria até que nesse momento você pausasse o vídeo e tentasse resolver o restinho desse problema aqui para ver em qual valor você vai chegar. Resolvendo isso aqui, chegamos à conclusão que P'2 é igual a 3,94 centímetros. Como P'2 é a distância da imagem em relação à segunda lente, e como eu falei aqui que a imagem será formada na própria retina, a distância da lente 2 até a retina é igual a P'2, que nesse caso é 3,94 centímetros. Enfim, eu espero que você tenha compreendido as ideias que conversamos aqui. Aproveitando esse momento, eu gostaria de deixar para você também aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!